Então, pessoal, conforme eu havia conversado com vocês, a ideia foi disponibilizar esse treinamento aqui num formato diferente, assim, num formato mais sucinto, mais objetivo, para que vocês possam ter um aproveitamento melhor e de repente até mesmo poder voltar, né? Você pode comer um videozinho, você vai poder voltar e assistir uma outra parte, enfim, de repente repetir uma parte ali que você talvez não entendeu bem. E para isso, então, nós vamos usar nessa configuração que vai ser mais interessante, ok? Então eu vou fazer assim, eu vou configurar aqui um ponteiro para que quando a gente quiser, de repente, grifar alguma coisa aqui, fica mais fácil da gente conduzir. Ok, pessoal? Então vamos lá. Esses gatilhos mentais, não sei se vocês já ouviram falar em gatilhos mentais ou não, né? Mas é uma palavra muito recorrente hoje no marketing digital, por exemplo. E quando no neuromarketing, né? Não sei se você já ouviu falar sobre neuromarketing, mas o neuromarketing ele estuda exatamente as reações do cérebro humano diante do consumo, né? O que que leva as pessoas a comprarem determinados produtos, a adquirirem determinados serviços, e isso tem muito a ver com esses gatilhos mentais, que são esses disparadores, né? Então, o que que são, né? São bem o que eu falei aqui, que são disparadores automáticos do cérebro. Então, essas mídias que você vê, essas palavras, cores, músicas, historinhas, videozinhos, tudo isso tem como um objetivo levar você a tomar uma decisão, né? Geralmente essa decisão ela é uma decisão inconsciente. Você tomou a decisão, você já quer, você deseja, e depois é que você vai buscar justificativa mais racional para aquela decisão que na verdade você tomou ela de forma emocional. Então chega a ser até meio perigoso esse negócio, né, cara? Mas ele é muito interessante porque ele realmente funciona de uma forma muito efetiva, tá? E a ideia é nós trazermos essas informações aqui para que vocês possam entendê-las, né, e colocá-las na farmácia. E também, ao você entender, você vai saber por que às vezes um colega teu vende o mesmo produto que você talvez não conseguiu vender. Aí você vai ver a maneira como ele falou, a palavra que ele colocou, a maneira como ele se expressou. Isso despertou, né, esses gatilhos no consumidor e fez com que o consumidor comprasse dele, né? Então, basicamente, isso são os gatilhos mentais, né? Como é que eles funcionam, pessoal? Então, assim, o cérebro, ele tem, assim, um nível de complexidade absurdo, né, cara? Precisaria bilhões de computadores hoje para tentar reproduzir as funções que o cérebro reproduz. Mas, basicamente, assim, de forma aqui para vocês entenderem o que é o gatilho mental e onde ele age, nós vamos entender o seguinte. Nós temos o neocórtex, que é essa parte de cima do cérebro aqui, que é responsável pelas essas funções intelectuais. Eu diria assim, ele é responsável pela matemática do negócio. Ele é responsável por fazer tu refletir. A reflexão está nesse âmbito do cérebro aqui. Aí nós temos aqui embaixo, nesse tal de complexo reptiliano aqui, que é na base do cérebro, onde fica assim, o instinto de sobrevivência, o instinto de prazer, tu entende? O instinto sexual, por exemplo, o instinto da reprodução, da fuga, da proteção, a fome, sede, medo, né? Essas coisas elas estão nessa base aqui. Por quê? Porque elas têm a ver com a sobrevivência. E aqui nós temos o sistema límbico, que é onde estão as emoções, que é onde nós vamos falar, e vocês vão entender o que essas emoções fazem, pessoal. Elas chegam a emoção, ela é tão forte que ela chega a superar o aspecto racional. Você sabe disso quando você tomou aquela decisão assim, mas eu não queria ter dito isso. Pois é, mas disse, né? Ou, pô, eu devia ter fugido, né, para sobreviver, mas não fugiu. Então, assim, as emoções, elas permeiam todas as ações humanas, tá? Tem um cara aqui chamado Paul Zak. Tá? Esse Paul Zak, ele é um estudioso de neuroeconomia. Então ele estuda como é que o cérebro humano reage de acordo com a questão econômica. Por exemplo, uma notícia na economia, o que faz com que o cérebro reaja, né, positivamente ou negativamente em relação a isso. Então fica uma dica aqui, tá, pessoal? Pesquise na internet aí, Paul Zak, tá? Vale a pena, tá? Ele inclusive teve em Porto Alegre dando uma palestra um tempo atrás, e muito interessante. Ele é especialista nesse assunto. Ele tem muito estudo de caso, tem muita pesquisa, tem muito artigo publicado a respeito desse assunto, e ele aborda isso aí. Então é muito bacana. Ele fala, pessoal, que ele diz assim que os seres humanos, eles são criaturas totalmente emocionais.
Aí ele até fala assim, tipo, se a gente vai colocar, se a gente vai colaborar com os outros ou tentar tomar dinheiro ou obter vantagem sobre as pessoas, se a gente escolhe investimentos seguros ou investimentos de risco, se agiremos de forma ética ou não, isso é uma escolha nossa, tu entende? Mas o fato é que nós somos totalmente coordenados, comandados pelo nosso campo emocional. Aí a Zero Hora perguntou para ele assim, se alguma decisão poderia ser totalmente racional, e ele disse que não, que nenhuma sequer, não existe uma decisão que você tome, né, que seja totalmente racional. Não, você vai tomar uma decisão, você vai ter uma pitada de emoção, e se você ler sobre inteligência emocional, você vai ver que é um negócio muito bacana, e a gente como farmácia, pessoal, a gente precisa ter essa clareza, tu entende? De nós usarmos isso aí para vendermos, né? Porque o que a gente quer vender aqui, pessoal? Veja bem, a gente não quer vender medicamento, tá? Porque medicamento, eu diria assim que não é legal vender medicamento. Por que não é legal? Porque tu vende medicamento para uma pessoa que está doente, né? Ou para levar para uma pessoa que está doente. Agora, o que a gente quer? A gente quer usar os gatilhos e usar essa força aqui para vender não medicamentos, vender bem-estar, né? Vender um shampoo, vender um batom, vender um perfume, vender um multivitamínico, né? Vender um produto diferenciado que tem na farmácia, vender um suplemento, enfim, coisas que são legais. Não estou falando de medicamento, né? Aqui tem um termo chamado lead. O que é o lead, pessoal? O lead é um termo que surgiu muito assim em meio ao marketing digital, que tem a ver com conduzir. Então, lead, uma tradução literal de lead seria tipo conduzido, né? Então, o que é o lead? É conduzir, conduzir o cliente à compra. Os gatilhos, eles conduzem uma pessoa a adquirir determinadas coisas. Muitas vezes ela nem sabe que ela quer, ela não sabe que ela precisa, mas dependendo do gatilho que você dá, ela se conecta, né? O exemplo que eu dou nas farmácias quando a gente fala daquela estratégia lá para vender o polivitamínico, né? O que a gente coloca ali, na verdade, são gatilhos. São gatilhos que levam as pessoas a adquirir. Vocês, né, quem já teve a oportunidade de conhecer essa estratégia, sabe do que eu estou falando e sabe o quanto é poderoso e o quanto funciona, que chega a ser até... tem cliente meu que ele fala assim, por favor, eu chego a me divertir. A gente cria estratégia, ele coloca ali... Eu me divirto em ver a reação dos clientes e como realmente isso aí faz sentido, tá? Então essa palavra lead é uma palavra que vocês vão ouvir muito falar nos próximos anos aí. Por quê? Porque o marketing digital está se fortalecendo e cada vez mais nós vamos falar sobre esse lead e sobre um tipo de marketing diferente, né? Que é esse inbound marketing, que é o marketing de atração. O que é um marketing de atração, pessoal? É um marketing pensado em fazer com que as pessoas comprem, né? Não é você vender para elas, é você criar situações dentro da farmácia, dentro do ambiente do setor de bem-estar da farmácia, que leve as pessoas a querer comprar com você. É você fazer postagens na fanpage da farmácia que levem as pessoas a quererem compartilhar aquele conteúdo. Para os meus clientes, inclusive, eu falo bastante sobre isso, né? Quando a gente faz o trabalho com a fanpage, por exemplo, é muito legal, assim, porque a gente consegue assim expandir violentamente a fanpage da farmácia, simplesmente trabalhando o conceito de inbound marketing, que é bem diferente do marketing tradicional, que é aquele marketing o marketing tradicional, pessoal, só para vocês entenderem, ele é um marketing agressivo, tu entende? Porque ele chega e diz assim, olha, tá aqui, você quer levar, tá aqui na tua frente, leva, não sei o que, né? O inbound marketing não, ele é uma proposta do tipo assim, ó, você sabia que nós temos opções mais interessantes, né? Vem aqui tomar um chazinho conosco e tal. Essa proposta de que tu não tá querendo vender. Olha só, eu fiz um evento num cliente meu, que uma das chamadas do evento dizia assim, eu coloquei uma profissional na farmácia para fazer a colocação de cílios e sobrancelhas e tal, né? Veja bem, pessoal, eu estou falando isso, mas eu não tenho parceria com a indústria, tá? Isso é uma parceria minha, né? Quando o cliente me contrata, é um serviço que ele acaba contratando junto, né? E uma das chamadas era exatamente assim, ó, você que tem aquele cílio que você comprou e tá lá na sua gaveta que você não consegue usar ou você já tentou, traga aqui, vem aqui na farmácia, traga o seu cílio que nós vamos ensinar você a colocar. Tá entendendo? A gente fez uma estratégia focada no entregar valor para o cliente, né? Porque aí os clientes vão lá e muitos clientes compraram a partir desse posicionamento que a gente toma. Inclusive nós vamos falar depois na sequência ali sobre um gatilho que é chamado gatilho da reciprocidade e que você vai entender por que isso funcionou, por que o nosso evento foi um sucesso, né? Eu coloquei esse ponto aqui da questão da ética porque muita gente fala assim, mas o gatilho mental não é ético dentro da farmácia. Não, e eu vou dizer um negócio para vocês. A ética, ela é basicamente aquela base do que eu quero, que eu devo e que eu posso. Tem coisas que eu quero, posso, mas não devo. Tem coisas que eu quero, devo, mas não posso, e por aí vai, entende? Então esse é o conjunto de ética. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que
Tão antiético quanto você oferecer algo que um cliente não precisa, é você não oferecer algo que ele precisa, mas que ele ainda não sabe disso. Vocês querem ver uma coisa? Eu falo, por exemplo, sobre a venda de fragrâncias na farmácia. E eu costumo dizer que abordar o cliente e falar para o cliente que uma pessoa precisa de no mínimo 3 fragrâncias. Mas não é 3 fragrâncias iguais, entendeu? Ele precisa de 3 fragrâncias diferentes. Ele precisa de uma fragrância mais discreta, uma fragrância intermediária e uma fragrância mais marcante. Por quê? Porque de acordo com o ambiente que ele tiver, assim ele vai se adequar à fragrância que ele estiver usando, né? Então, se você não aborda isso, se você não dá um gatilho de curiosidade, se você não esclarece isso pro cliente, não tem como ele saber. Então eu te pergunto o seguinte assim, será que não é antiético eu ter essa informação e não passar pro cliente e deixar com que o meu cliente ande mal perfumado? Então a pergunta é o seguinte, será que não é antiético também da minha parte ter conhecimento de um produto ou de um serviço que eu possa oferecer e que o cliente não sabe e eu não mostro para ele, não falo para ele? Se você tem algo na farmácia, cara, você tem que oferecer, você tem que criar uma forma de oferecer. Que você não oferecer, aí eu diria que você tá arranhando a ética, né? Vamos lá então, pessoal. Os tipos mais comuns de gatilhos mentais que podem ser utilizados na farmácia, tá? Basicamente, reciprocidade, autoridade, afeição, prova social, antecipação, curiosidade, familiaridade, escassez, história e justificativa, tá, pessoal? Esses aí são basicamente os gatilhos que a gente vai trabalhar, tá? À medida que a gente for evoluindo com esse treinamento aqui, ok? Então, assim, o gatilho da reciprocidade, pessoal. Reciprocidade é basicamente aquilo seguinte, ó. Você oferece valor e o valor volta para você. É quando você coloca, por exemplo, assim, quando você oferece alguma coisa para o cliente, quando você oferece uma atenção farmacêutica para o cliente, quando você coloca alguma coisa, quando você oferece um lápis, uma bala, né? Uma coisa simples que você oferece, que você oferece valor para o cliente fica naquele desejo de querer te devolver isso. Você quer ver um exemplo de gatilho de reciprocidade muito forte? É quando alguém te convida para ir na casa dele jantar, por exemplo. Geralmente no final do jantar você diz o quê? A próxima vez é na minha casa. Né? Mas não existe uma regra que diz que tem que ser próximo na sua casa. Simplesmente a reciprocidade entrando em ação, né? E aqui na sequência, pessoal, tem um videozinho, tá? Que você vai assistir falando sobre um estudo que foi feito com relação ao gatilho da reciprocidade. Curte aí. Na década de 70, um psicólogo fez uma experiência para avaliar a influência que os pequenos presentes podem exercer. Ele dividiu os participantes em 2 grupos. O primeiro grupo entrou numa sala onde tentaram vender para ele algumas rifas. Muitos não compraram. Em seguida, o segundo grupo entrou. Mas, desta vez, antes de tentarem vender os números de uma rifa, ofereceram uma bebida grátis. Os resultados mudaram drasticamente. Esse pequeno favor fez uma enorme diferença. Foi vendido o dobro de rifas para as pessoas que antes ganharam a bebida. E o mais interessante aqui é que a bebida não custou nada para o vendedor, mas ele conseguiu tirar proveito dela. De alguma forma, o vendedor de rifas ganhou algo em troco de nada. O motivo dele ter sido bem-sucedido é porque quando você dá um presente, cria-se a expectativa de que o favor será retribuído. Algumas pessoas dizem, isso é manipulação ou hipnose, mas na verdade não é apenas psicologia funcionando. O efeito psicológico é tão forte que até mesmo favores ou presentes sem valor podem render grandes recompensas. Quanto mais você conseguir fazer as pessoas inconscientemente se sentirem em dívida com você, maiores são as chances de essas pessoas fazerem o que você quer. Isso se chama a regra da reciprocidade e ela provavelmente existe desde a origem dos homens. O ato de presentear é tão velho quanto o homem, porque se nós compartilharmos recursos, as pessoas vão gostar de nós e isso vai nos ajudar a sobreviver. Elas provavelmente vão retribuir. Compartilhar os recursos significava sobrevivência. Por isso, quando você faz um favor para alguém, mesmo se for um favor pequeno, o cérebro da pessoa automaticamente se sente em dívida com você. E esse sentimento de dívida lhe dá a vantagem. É por isso que pequenos favores causam um grande impacto. Não, num nível neurológico, o que você enxerga é, ora, você coçou minhas costas, então vou coçar as suas. Porém, tome cuidado para você não exagerar. O segredo da vitória é ser sutil. Se ficar muito óbvio, as pessoas podem perceber o que você está tentando fazer e o tiro pode sair pela culatra. Presentes grandes e caros são totalmente inapropriados e não funcionam com esta tática.
Você faz a pessoa ficar consciente do que está acontecendo porque tudo ficou óbvio. Sutileza é a chave para usar a regra da reciprocidade a seu favor. Outro gatilho aqui então, pessoal, gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade, ele diz o quê? Que dependendo do ambiente que a pessoa trabalha, assim ela é revestida de uma autoridade maior. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim de uma loja de material de construção, entendeu? Tu vai chegar numa loja de material de construção e é óbvio que aquele atendente ali, se ele falar que aquele prego é mais indicado que aquele outro prego lá, tu vai acreditar nele. Por quê? Porque ali dentro ele é uma autoridade, tu entende? Então dentro da farmácia eu costumo dizer o seguinte, né? Que na área de bem-estar da farmácia, na área comercial da farmácia, assim, a tua autoridade, né? Ela vale 8, eu diria assim. Ela vale muito mais do que uma loja de cosmético, por exemplo, de que qualquer segmento, tá? No balcão da farmácia, eu diria assim que a tua autoridade já vale 10, tá entende? Porque tu já fica empoderado, né? E no ambulatório, na atenção farmacêutica, a tua autoridade dispara. Por quê? Porque tu vira quase que um médico, eu diria assim, né? Então use esse gatilho de autoridade, né? Use a tua posição. Se você é farmacêutico, cara, tu tem, além de uma autoridade velada, tu tem uma autoridade realmente conquistada, uma autoridade validada, tu entende? O gatilho da afeição, pessoal. O gatilho da afeição é difícil você vender uma maquiagem linda e maravilhosa se você não tá pelo menos com uma base. Eu tô falando aqui das meninas, tu entende? As pessoas compram muito pela afeição, porque elas olham em você. Tá? As pessoas compram aquilo que elas enxergam em você. Você quer ver as meninas, né, que estiverem assistindo esse treinamento aí, faz um teste. Pega um batom da farmácia e passa esse batom, sabe? E tu vai ver quantas vezes as pessoas vão chegar e vão dizer assim, nossa, que batom legal, que marca que é, né? Qual é a cor desse batom, onde que eu encontro e tal, né? Então esse gatilho de afeição dispara nas pessoas, porque as pessoas querem ser igual, né? Basicamente aquilo ali. O gatilho da prova social. Essa prova social é muito legal, cara, que é o efeito manada, tu entende? Sabe assim, quando tu tá andando na estrada, que tu quer parar pra comer no restaurante, e aí tu olha, tem dois restaurantes, um de um lado da BR, o outro do outro lado. O do lado de cá tá cheio de carro na frente e o outro tá vazio. Qual é o que tu vai? Né? Tu vai no que tá cheio, cara. Por quê? Porque a sociedade está dizendo que lá é melhor, né? Então automaticamente acontece isso, tá? Então assim mesmo, às vezes uma fila, pessoal, na farmácia, nem sempre é ruim, tu entende? Às vezes a pessoa fica preocupada, não pode ter fila, não pode ter fila. Não, às vezes uma fila pode ser interessante. Às vezes o pessoal passa na frente da farmácia e fala assim, nossa, tá cheio de gente a farmácia. Não sei se tá cheio de gente ou se os caras estão travando o atendimento para fazer parecer que está cheio, tá? Se eles conhecem esse gatilho, eles podem muito bem usar, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho também, tá? Falando sobre essa prova social e como as pessoas elas são levadas a fazer coisas que as outras também estão fazendo. Então curte esse videozinho aí. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do?
we kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Gatilho da antecipação, pessoal. O gatilho da antecipação é muito bacana porque ele antecipa a necessidade do cliente, que aí é aquela proposta que eu tenho falado nos treinamentos, que é a estratégia que a gente faz, que quando você cria uma antecipação, por exemplo, assim, na questão aqui do esmalte, que eu até aprendi com um cliente meu, que é colocar uma plaquetinha ali, tipo, não esqueça, algodão, acetona, palito, né? Então você está antecipando uma situação pro teu cliente, porque de repente ele não vai se ligar, tu entendeu? Ele só vai se dar conta em casa que ele não tinha o palito. Então quando você antecipa essa necessidade, você tem chance de fazer uma venda adicional. Então, a antecipação, pessoal, um gatilho poderoso que funciona muito bem, tá? Olha só aqui, ó, dentro daquela estratégia do multivitamínico lá, né? Olha só que interessante aqui, pessoal, tá vendo ali a ansiedade, estressado, nervoso, cansado e tal, né? A pessoa olha assim, dor nas pernas, estresse, isso que também eu fotografei de um cliente meu. Então, antecipe uma necessidade do cliente que você vai vender para ele, né? Um ponto interessante, pessoal, é que você ficar atento aos correlatos, entendeu? Assim, ó, eu sempre costumo dizer, cara, que você não pode, uma pessoa entrou resfriada na farmácia, você não pode simplesmente vender lá o antigripal, cara, sabe? Tu tem que oferecer um lenço umedecido, tem que oferecer um neossoro, tem que oferecer uma pastilha, tá vendo? Assim, são coisas que tu vai fazendo, que tu vai agregando valor e tu também vai antecipando, antecipa uma situação do cara. Sabe? Eu sempre comento que uma vez eu estava viajando, né? E eu passei numa farmácia, comprei um antigripal porque eu estava ficando muito ruim. Aí eu lembrava assim, tipo, tinha que comprar um neossoro, mas na hora acabei não comprando o bendito neossoro e peguei a estrada. E quando era 3 horas da manhã, eu estava no meio do nada, no interior do Paraná, viajando, porque eu gosto de viajar de madrugada, e o nariz lacrado. Eu queria matar o bendito do atendente da farmácia que não me ofereceu o neossoro. Nunca deixe de antecipar uma necessidade que tu sabe que o cliente vai vir a ter. Gatilho da curiosidade. Gatilho da curiosidade é aquela máxima, né, de você criar uma expectativa, né? Então coloque, por exemplo, assim, tu negociou uma linha de fragrâncias, por exemplo. Até chegar essa linha de fragrância, coloca lá uma plaquinha, em breve, aguarde, novidades a caminho, olha só, tá chegando, você vai se surpreender. Coloque no espaço onde você vai expor esses produtos, coloque essas plaquinhas, né? Tu vai ver que vai ter pessoas indo todos os dias para saber quando é que vai chegar o negócio. Gatilho da familiaridade, pessoal. Familiaridade é um negócio muito legal, que é aquela coisa do eu já ouvi falar. Inclusive assim, pessoal, a familiaridade é quando a pessoa enxerga a marca ou o produto em outros lugares, entendeu? Então ele chega ali na tua farmácia e ele diz, não, pô, já vi isso aí em vários lugares. Então ele atribui mais credibilidade. Inclusive um grupo de poloneses fez um estudo muito legal, cara. Eles pegaram grupos de pessoas e ficaram mostrando imagens para essas pessoas, assim, aleatórias, e depois eles pediram para que as pessoas relacionassem quais imagens lhes parecia mais legal, assim, mais bacana e tal, né? Que passava mais credibilidade. E adivinha? Foram as imagens que mais apareciam. Aí depois eles trocaram as imagens e eles apontaram as outras. Então quanto mais uma coisa aparece, mais credibilidade eu dou para ela. Quanto melhor essa coisa aparece, mais credibilidade eu dou para ela. Quando eu digo melhor, assim, por exemplo, uma coisa é a mídia da farmácia está aparecendo num carro de som, é um nível de credibilidade. Na rádio da cidade, outro nível de credibilidade. Ah, mas é na TV local, mais ainda. Pô, mas é na TV regional, pô, mais ainda. Pô, na TV nacional,
meu Deus, entende? Então assim, isso tem a ver com um gatilho da familiaridade muito poderoso. Uma dica assim para farmácias que são de rede, né? Utilizar as ferramentas da rede, sabe? Utilize o jornal de ofertas da rede, utilize a comunicação visual da rede, né? Por quê? Porque isso empodera, né? Isso dá familiaridade. O cliente passa, ele vem em vários lugares, ele chega lá e ele se identifica, né? Gatilho da escassez, pessoal. Gatilho da escassez é aquela máxima, né, de que as coisas vão acabar, né? Por quê? Porque o cérebro humano, ele registra que ele não pode perder aquela oportunidade, né? Então, as pessoas, elas dão muito valor àquilo que está menos disponível, né? Então, por isso que é um cuidado importante, assim, pessoal, é você, quando fazer as campanhas, você jogar isso, né? Eu sempre sugiro para os meus clientes que a gente faça sempre campanhas que sejam campanhas intermitentes, entendeu? Assim, eu entro com ela, depois paro um tempo, entro de novo, paro um tempo, entro de novo e digo assim, olha, essa campanha é por tempo limitado, né? E aí o que acontece? Quando der naquele tempo assim, o bom mesmo é tu chegar assim, olha, somente essa semana, e aí só que tá vendendo pra caramba, e aí as farmácias crescem o olho e vão lá e deixam a campanha rodando, aí tu perde a autoridade. Por quê? Porque tu mentiu, tu falou que era uma coisa e fez outra, né? Então, se você disser que é por tempo limitado, que seja realmente por tempo limitado, ok? Gatilho da história. Cara, o gatilho da história, ele é muito poderoso. Por quê? Porque ele conecta com as pessoas. Eu lembro bem de uma época que vendia-se produtos com a base de óleo de argan. Rapaz, eu lembro de uma menina contando uma história que as cabras subiam nas árvores e aí caía a semente do argan e não sei o que. Meu Deus. Mas as pessoas ficavam olhando aquele com um olhão de Mônica, assim, aquele olhão grandão, sabe? Que legal e tal. Por quê? Porque a história conecta. E todo produto tem uma história. Se tu parar bem pra pensar, todo produto tem uma história. Tem uma linha de shampoos, por exemplo, aí que tá no mercado, que o cara no interior do Rio de Janeiro fazia os potão, ele e a esposa em casa, botava tudo na panela e mexia aquele produto nas panelas e colocava em frasquinhos e ia nos salões de beleza e vendia. E produto maravilhoso, né? Ele colocava ativos poderosos ali dentro, ele era formado em química, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco ele descobriu que os salões fracionavam isso e vendiam para seus clientes. Aí ele assim, não, peraí, eu tô dormindo de touca, né? Vou eu fazer isso. Aí ele pegou e ele começou a industrializar o produto e tal, e se tornou uma referência no produto. Então, um produto com uma qualidade extraordinária, blá, 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 blá. Você tá entendendo? Eu contei a história do cara com as panelas, com a mulher dele. Então, todo produto tem uma história. Pesquise, estude a história, né, do produto. Quer ver uma coisa? Você vai vender um shampoo, você pode chegar e dizer assim, ó, você sabia que o shampoo foi criado na Idade Média, blá, 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 entendeu? Pesquise a respeito, porque aí você vai imprimir uma identidade diferente para aquele mesmo shampoo que todo mundo vende, mas você vai vender ele de forma diferente, ok? Então, gatilho da história muito poderoso, tá? O gatilho da justificativa tem a ver com coerência, tá? Por exemplo, assim, você vai fazer uma campanha de esmaltes, por exemplo, tá? Não diga assim, olha, esmaltes de tanto por tanto, é um pouco incoerente, tá? Agora, imagina você chegar e dizer o seguinte, ó, que você está fazendo uma campanha de esmaltes porque você fez uma negociação bacana, nessa negociação bacana você comprou uma quantidade muito grande, em função disso você conseguiu um preço mais atrativo, só que é por tempo limitado, entendeu? Então, cara, isso aí empodera, tu entende? Isso aí dá coerência e dá justificativa. É você dizer os porquês, tá? Por que a gente está fazendo campanha naquela fralda? Porque nós negociamos bem. Por que a gente está com esse produto tão barato? Porque é uma negociação da rede que eu trabalho. Mas sempre diga os porquês, tá? Isso é fundamental, tá, pessoal? Onde é que podem ser utilizados, né, esses gatilhos na farmácia? Pessoal, meu Deus, ele pode ser utilizado na abordagem com o cliente, né? Quando você vai abordar, você pode despertar o gatilho da curiosidade, o gatilho da autoridade, o gatilho da história. Olha, você sabe que hoje, sabe que esse ano a farmácia faz X anos, né? Então a história da farmácia aqui na região, blá blá blá, sabe? Ou seja, você pode abordar usando, né? No atendimento, você pode rechear o teu atendimento de gatilhos mentais, né? Numa negociação, né? Se você porventura compra, né? Na hora de negociar, gatilhos de escassez, gatilho de autoridade, gatilho de empoderamento, né? Quando você trabalha esses gatilhos, você tem condições de negociar melhor, né? Na duplicação de conhecimento com colegas, por exemplo, na hora de passar um treinamento, né? Você reunir esses gatilhos e organizar tudo em termos de gatilhos, né? Enfim, no processo de condução, né? Da persuasão como um todo. Você vai persuadir, seja filho, esposa, amigos, né? O gatilho mental, ele funciona. Acredite você nele ou não. Esse treinamento aqui foi uma coisa bem rápida, porque a ideia aqui é passar um apanhado geral, mas se você quiser, você pode, né, enfim, entrar em contato comigo assim que eu te passo mais informações, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, que você acreditando ou não num gatilho mental, ele vai funcionar. Esse que é o grande barato. Né, pessoal? Então, está aqui, né? Um abraço para vocês. Uma farmácia na era do Nexo, a perfumaria em evidência. Então, entenda isso, pessoal, que a farmácia na era do Nexo é uma farmácia que se conecta, uma farmácia que está ligada, uma farmácia que está antenada. E fica aqui o meu abraço para vocês aí e até uma próxima, se Deus quiser. Abraço.